Opa, uma boa tarde na paz do Senhor. Duas coisas, tendo em vista o nosso último encontro aqui de liderança. Duas coisas que eu preciso deixar bem claro para você. Em relação a tudo que a gente apresentou naquele dia, né? Não estamos fazendo absolutamente nada diferente do que temos feito ao longo de todos esses anos. Desde 1984, quando eu comecei, depois do meu primeiro ano de pastorado, o meu trabalho era estabelecer grupos pequenos nas casas para abrirmos a Bíblia, estudarmos sobre Jesus e juntos recebermos pessoas. Eu não sei, eu vi o doutor Hélio ali atrás, está aí? Era o Hélio mesmo que eu vi? Ah, está aí o Hélio. Deixa eu só fazer um bate-bola com o Hélio aqui de uma coisa interessante. Aliás, acho que o Hélio ele acabou dando continuidade a esse modelo, né? O doutor Hélio e a Sara, eu não sei se ele se lembra, quantos anos faz que a gente se reunia ali naquele alpendre ali da casa da Milena e do Vieira? E quem é que compunha, que tipo de rede, que tipo de segmento compunha aquele grupo? Lembra o ano mais ou menos? Eu acho que foi 89, a partir de 80. Eu tive o privilégio, né, de ter uma casa aberta, onde chegava a reunir às vezes 40 pessoas. E muitas pessoas se convenceram na minha casa. E ainda hoje estão aqui firmes na igreja. O pastor Armando ia toda quinta-feira e ficava conosco. E eu tive o privilégio de beber diretamente de uma fonte especial. E quem tinha lá? Só homens, só mulheres? Como era? Lá era um grupo misto. Tinha tudo. Homens, mulheres, e assim, casados, e alguns, enfim, que nós também nos abrimos, né, para pessoas que tinham uma situação ainda a ser definida, tinha viúvas também, né, e até adolescentes também. Nós éramos do tipo, assim, bem aberto mesmo. Isso. Pronto, obrigado, Hélio, obrigado, Sara. 1900, pois é, algumas pessoas depois de ouvirem aquilo que a gente falou, dizem assim, lá vem o pastor inventando coisa nova. Novo, meu irmão, 1990. Nós estávamos lá numa sala ali, numa entrada, assim, num alpendre. E tinha o Máximo, né, que na época era adolescente, né, dando trabalho lá, e a mãe puxando os cabelos. Aí tinha a viúva, né, que é a viúva que estava lá, tentando se estabelecer, e tinha casal, e tinha jovem. O fato é, em quem a gente chegasse, né, perto e próximo, e pudesse fazer o convite para abrigar, a gente não tinha naquela época as redes. Então, ponto 1, nada de novo sob o sol. E se você tiver alguma dúvida, na época de Jesus, os apóstolos, era exatamente assim que eles faziam, certo? O que é que nós fizemos ao longo do tempo em relação a isso? Facilitou para a gente, durante um tempo, trabalharmos em redes. Foi uma forma de organizar o que Deus estava fazendo no nosso meio. A rede de crianças, rede de adolescentes, rede de jovens, rede de casais, de homens, a rede de mulheres. Então, nós fizemos esse tipo para dar melhor organização para aquilo que Deus estava fazendo na época. Funcionou bem e continuará funcionando para quem se sente ainda vocacionado a juntar, por exemplo, só mulheres. Óbvio que uma mulher liderando um grupo, né, num determinado momento, se chegar o marido da outra e o marido da outra, tem que arrumar um homem ali para assumir a liderança junto com ela. O casal talvez traz o marido ou coisa parecida. Você pode, de repente, ter um grupo só de crianças. Não tem problema. Eu quero que meu grupo seja só de jovens. Não tem problema. Então, a gente não pode, ao ouvir uma coisa como essa, correr para os extremos, porque nós não agimos assim aqui. Nós estamos simplesmente
no vento, no sopro do Espírito de Deus, percebendo que antes da gente resolver dizer para vocês, a partir de agora nós podemos e devemos ter grupos abertos para receber pessoas, como lá na década de 90, na década de 80. Então, quando nós estamos fazendo isso, não é porque nós inventamos uma coisa e vamos começar a fazer, é porque Deus já está fazendo isso no nosso meio, através de muitos irmãos. Então, nós estamos dizendo, gente, por que nós vamos separar isso? Chegar num grupo pequeno que tem 15, 20 pessoas e dizer, peraí, mulheres para lá, homem para lá, criança para lá, o outro para lá, separa tudo aí que está tudo errado. Não. Que essa separação, se houver, se for conveniente, que ela seja natural. Então, nós não estamos obrigando, mas estando flexibilizando, né? Abrindo, para que você considere o fato de que no seu grupo de relacionamento pode ter uma mulher viúva, pode ter um jovenzinho, pode ter uma criança que está ali precisando e querendo. Então, essa é a primeira palavra que eu tenho em relação a isso. Grupo aberto é uma sugestão e não significa absolutamente nada de novo, certo? Então, esse é um ponto absolutamente importante para você entender para onde nós estamos caminhando. Não é novidade, certo? E a segunda coisa, o grupo aberto não é obrigatório. Então, não é novidade e também não é obrigatório. Se você continuar na mesma estrutura, nós vamos continuar cuidando de você enquanto líder, vamos continuar lhe dando toda a ferramenta que for necessário para você tocar o projeto. Então, esse é um ponto absolutamente importante. Eu estou incumbido hoje também de dar um destaque que eu já dei há uns 2 anos atrás. Eu acho que esse é o ponto crucial para nós hoje à noite, antes da gente se dividir aqui em redes. Obviamente que eu precisaria muito mais tempo para elaborar isso, mas eu quero só, talvez, dar aqui uns tópicos. Qual é o desafio nosso? À medida que a igreja cresce, à medida que as necessidades estão espalhadas por toda a cidade, à medida que a gente enfoca que você deve fazer da sua casa uma igreja, à medida que a gente abre para que as pessoas sejam acolhidas. Gente, eu moro num condomínio, mas tem um condomínio vizinho que está mandando para mim mensagem dizendo, olha, nós queremos nos reunir para estudar a Bíblia. Dá certo? Claro, vou me dispor. Eu já tenho um sábado à tarde, vou fazer outro agora. Porque eu não sei se são mulheres, se são casais, se são jovens, mas nós não podemos ficar parados. E o que nós estamos observando é que Deus está dizendo para nós, os campos estão brancos, então vamos lá, abra sua casa, as pessoas estão sedentas, elas não estão encontrando a resposta, e nós temos a resposta. Então, nesse desafio, como é que nós vamos fazer em relação ao ensino da palavra de Deus? E aí eu quero só refrescar a sua memória de algo que eu já trouxe para vocês aqui há 2 anos atrás, mais ou menos. O texto de Mateus 11, 28, que diz, tomem sobre vocês o meu jugo, Jesus disse, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim. Presta atenção nessa palavra, aprender, aprendizado. Desde o Éden a gente tem vivido o jogo de empurra. O que é o jogo de empurra? A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da serpente, a culpa é dos irmãos, a culpa é da liderança, a culpa é do governo, a culpa é do professor, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é da igreja, a culpa é da família, enfim. Aí você diz assim, principalmente os crentes mais tradicionais, se tivesse mais Bíblia, mais aula, mais pregações, mais comunhão, mais evangelismo, mais voluntários, mais ensino, mais programações, mais salas, mais espaço, mais pastores, mais professores, mais tempo,
eu seria um gigante na fé. Será que isso é correto? Achar que a responsabilidade pelo crescimento espiritual do indivíduo está no outro, em alguém? Muitos são os eternos bebês ou crianças que se tornam dependentes, e poucos são aqueles que de fato estão mergulhando na palavra e estudando a palavra e conhecendo a palavra no dia a dia. A maioria das pessoas querem algo pronto, vindo de algum lugar, como um fast food, como uma comida que se aperta o botão e recebe na hora, porque preparar e fazer e ter que trabalhar aquilo você mesmo, muita gente não está querendo esse tipo de trabalho. Alvin Toffler disse: os analfabetos do século 21 não serão os que não sabem ler e escrever, mas os que não sabem aprender. Vocês já viram o mundo de hoje, gente? Como a informação está disponível. E você pega um adolescente, um pré-adolescente de 10 anos, como a minha neta, que entra na internet, faz pesquisa, e ela sabe muita coisa sobre prospecção de petróleo, que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Não foi na sala de aula, foi no estímulo que ela recebeu para buscar a informação, pesquisar, ir atrás, ler o livro, ler o artigo, se aprofundar. E aí aquela criança começa a ter informações que eu passei séculos para ouvir de alguém numa sala de aula, porque eu não tinha acesso às informações. Tudo hoje, você vai lá no Google, aperta lá, pode pesquisar. Às vezes você tem uma doença, um negócio qualquer, antes de ir ao médico você faz o quê? Você vai saber tudo sobre a doença, pesquisar tudo, é ou não é? Tem alguém que faz isso aqui? Você não vai para a faculdade de medicina e esperar que o médico vai lhe dizer o que é. A hora que o camarada disse que, olha, você está com um probleminha aí, seu bispo. Eu corro na internet, vou estudar sobre o problema. E às vezes a minha esposa diz: rapaz, quando você chega lá no médico, você não deixa nem ele falar, você já vai dizendo tudo o que está acontecendo. Então, isso é uma inversão na forma da relação entre o ensino e o aprendizado, entendeu? No que diz respeito à palavra de Deus, nós precisamos inverter essa lógica também. Criar nas pessoas o desejo, a fome, a sede de conhecer a palavra de Deus, de abrir a palavra de Deus, de pesquisar sobre a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, com iniciativa própria, pessoal. Por falar em bebês, é bem verdade que um recém-nascido precisa de assistência 24 horas. Isso é verdade. Mas mesmo assim, você não respira pelo bebê, você não deglute pelo bebê, você não processa a comida pelo bebê, você não defeca por ele, ele faz tudo isso. Você apenas provê o alimento e ele, e quando ele começa a pegar com a colherinha ele mesmo, mesmo se lambuzando, você bate palma, não é verdade? Porque chegou a hora, passou o tempo de você. Se tem alguém dando comida para bebezão na boca, tem alguma coisa errada. Não é não? Aquele marido que chama a mulher de manhinha e ainda quer que ela ponha a comida na boca. Para com isso, rapaz. Não é não? Nas coisas de Deus e no Evangelho é a mesma coisa. Nós sempre estamos esperando que um preletor, que um grande preletor, que um ungido de Deus e tal. A gente passa fome a semana inteira para chegar no domingo e comer uma boa comida. Opa! Será que isso está certo? Eu tenho que passar fome na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta para esperar o domingo? Não! O domingo deveria ser como você faz, come em casa, aquela comidinha gostosa, e no domingo você diz assim: pessoal, vamos comer uma pizza ali no... Sair de casa, né? Não é não?
Eu me levanto todo dia de manhã, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, vou cair de joelho, vou orar pela igreja, orar pela liderança e vou me alimentar da palavra de Deus. Ah, mas eu já estudei, eu já li a Bíblia quantas vezes? De novo, porque eu estou encontrando nesses dias a pessoa de Jesus de uma forma muito especial, porque eu preciso dele. Eu não vou esperar o domingo, aliás, no domingo nem ouço alguém pregar, né? Eu que prego. Então, o nosso papel, irmãos, à medida que nós vamos expandindo o reino de Deus, entrando de casa em casa, é dizer ao povo de Deus duas coisas simples, eu vou resumir aqui. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Um bebê na fé tem o Espírito Santo de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Ele tem o mestre dos mestres, ele tem o autor das Escrituras com ele. É como se alguém quisesse conhecer sobre a Apple, né? Sobre iPhone, quero conhecer sobre iPhone. E se você pudesse ter o Steve Jobs, que já morreu, bem do teu lado. É como se você quisesse aprender sobre biscoito e levasse para casa o seu Ives Dias Branco para ajudar você. Para te dar umas explicações de como é. Já pensou que privilégio? Você tem ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo de Deus. E outra coisa, você tem a palavra de Deus ao seu alcance. Chegou a hora da gente ser mais do que professor, estimulador do aprendizado. Estimular as pessoas a buscarem a palavra. Por ensino, claro, porque você vai dizer o que a palavra faz, o que a palavra é, como ela pode manusear a palavra, mas por exemplo também. Tem um videozinho aí, por favor, solta para a gente, está no ponto? Isso é um grupo de crentes lá na China, que não tem lugar para se reunir publicamente, que não tem sala de escola dominical, que não tem sala para teologia, não tem nada disso. Mas olha lá, vai dar certo? Você vê que coisa? Como esses crentes receberam pela palavra. Sabe por que muitos deles só têm um pedacinho? E eles leem só fragmentos, xerox, que chegam lá porque as Bíblias não podem chegar em todo lugar e nem chegam em todo lugar. Quantos de nós temos inúmeras versões em casa? Quantos de nós temos acesso através do nosso tablet, do nosso celular, a versões e mais versões da palavra de Deus? Será que nós temos esse mesmo amor? Será que todo dia você pensa assim, o meu amado, o amado da minha alma está falando comigo, Deus vai falar comigo hoje através da sua palavra? É esse tipo de fome que nós queremos suscitar em cada um. Aqui, é como diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. Nós queremos estimular aquilo que lá no Velho Testamento ela é verdadeiro em Deuteronômio 6. Vocês e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor.
Todas essas palavras que hoje lhe ordeno estarão em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Mostrando que o ensino da palavra de Deus era didático, era diário. Era no andar. É assim que você tem que fazer com os novos discípulos, com as pessoas que estão chegando. Caminhem com elas, andem com elas, aprendam uns com os outros, uns dos outros, à medida que nós todos aprendemos com o Senhor. É muito importante esse conceito. Na época da Grécia, na Grécia Antiga, Aristóteles criou a chamada escola aristotélica. E a escola aristotélica era uma escola mais focada no ensino ambulante. Platão tinha um ensino mais fixo, em lugares. Mas a escola aristotélica tinha uma outra pegada. Era a pegada mais do andar, do estar juntos. O apóstolo Paulo fez isso também. Caminhava por lugares ensinando, como Jesus, ora estava num canto, ora estava em outro. Era dinâmico, era andando, era mostrando pelo exemplo, pela vida, como ele lidava com pessoas. O ensino passa a ser a palavra viva encarnada em nós e sendo trabalhada no dia a dia para o aprendizado de todos. Albert Einstein disse o seguinte: eu nunca ensino meus alunos, eu só tento prover as condições nas quais eles podem aprender. E ele disse ainda uma outra frase interessante: educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Educação é aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. No sentido de que educação para valer é aquilo que fica na prática, de tudo que você aprende ao longo do tempo, nas pesquisas, nas conversas, nos exemplos e etc. E nós queremos fazer a mesma coisa como igreja. Continuar cuidando dos discípulos, cuidando dos novos, mas acima de tudo não criando uma base de dependência, em que eu sou o mestre, você é o discípulo, meu discípulo, e o que eu te disser você vai fazer. Não, não, não. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A imitação da vida, do caráter, da caminhada. Não é informação simplesmente dito. Os níveis de responsabilidade para se caminhar com Jesus é primeiramente pessoal, depois familiar, depois comunitária. O desafio é transformar cada um dos nossos líderes em estimuladores do saber, facilitadores do ensino e da aprendizagem. Como diz Oséias 6,3, conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender das tuas justas ordenanças. E assim nós vamos construindo, a nossa teia de grupos pequenos. E para dar a vocês uma ideia do nosso papel enquanto liderança, que nós nos reunimos aqui semanalmente, lidando com N situações, N casos, mas nós também temos a responsabilidade, e acreditamos nisso, não de dar a você o ensino, não de lhe ensinar, mas acima de tudo de prover ferramentas em que você possa aprender. Os cultos de domingo, nós estamos avaliando, cada culto daquele tem um esboço feito com muito carinho, tem conteúdo colocado no nosso site, está lá à disposição para você pegar, ler, aprender, reler, repassar para as pessoas. Mas muitos simplesmente fecham, jogam um boletim em algum canto e não usam, outros usam. Uns entendem aquela ferramenta como oportunidade de aprendizado. Então nós queremos mostrar para vocês agora um vídeo que destaca um pouco da nossa responsabilidade, o que nós queremos passar para vocês em termos de recursos
Porque eu acho que isso é o que Deus nos deu para fazer enquanto liderança. Efésios capítulo 4. Nossa função é equipar para que vocês possam cavar, é prover ferramenta, prover conteúdo, para que vocês possam equipar. Nós estamos inclusive preparando um portal de ensino, de educação, um portal de aprendizado, para que vocês possam ter acesso e lá ter todo o material possível para responder suas questões, para ajudar você a meditar, ajudar você a ajudar pessoas, responder questionamentos, conduzir situações difíceis que nós obviamente enfrentamos enquanto estamos liderando, facilitando grupos pequenos. Vamos ao nosso vídeo. Há quase 6 anos, precisamente no segundo semestre de 2008, a diaconia da IBC fez uma profunda avaliação do nosso jeito de viver igreja. Ao findar daquele semestre, sob intensa oração, Deus nos deu uma convicção unânime. Tínhamos que desacelerar a agenda, diminuir os programas e permanecer mais no Senhor. Permanecer para sermos uma igreja mais acolhedora e até mesmo relacional. Nascia então a visão de levar a IBC a ser uma igreja de pequenos grupos. Esse desafio, essa visão de uma igreja de pequenos grupos, foi apresentada pela primeira vez para toda a igreja em um culto de domingo, em dezembro de 2008. Mas vamos espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis. Faz da tua casa um santuário, faz da tua casa uma igreja, faz da tua casa um lugar de oração, faz da tua casa um lugar de devoção, faz da tua casa um lugar de adoração. Assim, a partir daquele dezembro de 2008, fomos desafiados com os seguintes princípios: foco relacional, uma estrutura mais simples, menor estrutura, focada nas pessoas, de casa em casa, e a multiplicação de líderes, de grupos, de espaço, de inclusão, de compaixão, e também um princípio aprendizado pessoal e em grupo. Começa comigo e pode acontecer através do grupo também. Durante esses 5 anos, temos acreditado, investido, orado e trabalhado para sermos uma igreja de pequenos grupos. Muitos fatos comprovam os avanços e nos fazem celebrar. Vidas resgatadas e restauradas, discípulos amadurecidos e multiplicadores. Jerry, o que te levou a começar um grupo pequeno na sua casa? E em janeiro, a gente chamou meu filho Jefferson, eu conversei com ele e a gente abriu as portas lá na casa dele. Aí, o foco era casal, né? Mas aí apareceu o casal, apareceu o descasado, certo? Aí eu olhei assim e disse: Jefferson, o foco é casal, mas as pessoas estão precisando de ajuda. Vamos continuar, né? Você hoje está ligado a qual rede de grupos pequenos? Rapaz, é difícil responder, porque... Ok, respondeu. Você já respondeu. Você já respondeu. Entendemos. Está diversificado. Não tem uma rede específica, né? Não, cara, porque, assim, eu não posso mandar 2 pessoas que foram sem casal voltar. Não posso fazer isso. Porque são pessoas que estão precisando de restauração, precisando de ajuda. Ô, Roberto, responde para mim. Qual a rede que você está ligado hoje? Nenhuma. Então quer dizer que o seu grupo é um perfil aberto, diversificado de pessoas. Você não está ligado a rede nenhuma e é discipulado pelo coordenador da rede de jovens. Espera aí, tem alguma coisa aqui que não está batendo.
percebemos que Deus confirma ou continua nos movendo a uma igreja com aqueles mesmos princípios que focamos lá em 2008. Lembra? Vamos relembrar daqueles mesmos princípios lá apresentados lá no final de 2008. Foco relacional, uma menor estrutura, de casa em casa, multiplicação, aprendizado pessoal e em grupo. Mas fica claro que quando somos conduzidos pelo Espírito, o que sonhamos e ainda nem publicamos, já começa a acontecer no arraial, como a gente está vendo nessas histórias aqui. Percebe? E aí? Ao perceber esses movimentos de Deus, temos duas opções. Permanecermos como estávamos, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Esse é o plano e eu vou seguir o plano. Ou a segunda opção, abrirmos para uma renovação da estrutura, para permitir o que o Espírito de Deus está fazendo no nosso meio e quer fazer através de nós. Não mudamos a missão, amar, relacionar, proclamar. Não mudamos a visão, sermos uma igreja de pequenos grupos. E não queremos flexibilizar, mas queremos flexibilizar a estrutura para nos adequar ou nos juntar neste movimento que Deus está promovendo ao nosso redor, para então atingirmos os objetivos de Deus. Primeiro, equilibrar o foco da missão. O que quer dizer equilibrar o foco da missão? Amar, relacionar e proclamar são partes que não se separam. Eu não posso viver, não vou viver só isso, eu não vou dar prioridade, nem me importo com as outras duas partes. Não, são iguais. Cumprir a missão é manter o equilíbrio dessas três partes. Segunda ação ou desafio prático, enfatizar e estimular a responsabilidade pessoal no aprendizado. Cada discípulo assume a responsabilidade do seu crescimento. A missão fundamenta e dirige nossas ênfases e atividades nos níveis do indivíduo, do alguns, que é o pequeno grupo, e também do grande ajuntamento, do muitos. Mas o gatilho desse processo todo é a pessoa. Sou eu, enquanto discípulo. Não vou ficar esperando que o grupo, o líder, o pastor, a igreja faça algo. Eu estou aqui, eis-me aqui. Eu assumo a responsabilidade pessoal pelo cumprimento da missão. Próximo desafio, grupos abertos, como alternativa de maior acolhimento. O que significa dizer grupos abertos? Abertos para diferentes pessoas, como a gente ouviu as histórias aqui. Casais, solteiros, homem, mulher, jovem, adulto. Os grupos saudáveis, que hoje temos tantos por aqui, que se multiplicam, podem permanecer como estão. Podem ter um perfil definido, como um grupo de casais, um grupo de jovens. Podem permanecer como estão. Podem ter um perfil definido, porém, estamos estimulando a abertura desses grupos, do perfil desses grupos, para que nós possamos ter um acolhimento ainda maior, uma inclusão ainda maior. Quem eu presto contas? Se eu não estou ligado a uma rede direta, se eu não tenho um perfil definido no grupo, a quem eu presto contas? O princípio norteador, então, aqui, gente, é o da submissão mútua, que promove um ambiente de prestação de contas. Nenhum líder deve andar sozinho, estar isolado ou longe de seus pares. Ninguém sozinho. Sendo assim, temos três opções para prestar contas. A quem eu presto contas? Vamos ver qual dessas três é o seu caso. Primeiro, grupos existentes que permanecem como estão. Eu estou aqui, eu sou um grupo de jovens, sou um grupo de mulheres, faço parte de um grupo de homens, faço parte de um grupo de casais, um grupo de adolescentes, ok. Então, continua prestando contas às pessoas com quem você já tem vínculo. O seu coordenador de rede, o supervisor, o orientador, muda nada. Segunda opção, grupos existentes que estão dizendo, quero abrir o perfil do meu grupo, quero diversificar. Sou um grupo de casais, mas eu quero receber solteiros também. Sou um grupo de jovens, só de rapazes, mas a gente quer abrir isso aqui também, até para receber casais, divorciados, separados. Queremos abrir o perfil. Como é que fica?
continua prestando contas às pessoas com quem você já tem vínculo. O coordenador daquela rede, o supervisor, o orientador. Não precisa ficar mudando ou criando nada. Terceira opção é, eu vou começar um grupo novo. Quero começar do zero um grupo e com essa característica de um perfil aberto, amplo. Qual é a referência, então, a indicação para você nesse caso? Os líderes devem procurar desenvolver futuros líderes no grupo e buscar alguém com maturidade e liderança fora do grupo para que haja prestação de contas. Pode ser um coordenador de uma rede atual, pode ser alguém que exerce a supervisão de algum grupo, orientador, ou um outro líder de grupo pequeno, maduro, ou talvez alguém da própria diaconia. Eu vou dizer, eu quero prestar contas a você. Em breve, queremos apresentar um programa contínuo de capacitação que vai dar suporte nos vários níveis, no no alguns e no muitos, sempre enfatizando a responsabilidade do indivíduo no processo da aprendizagem. Mais do que uma mudança no sistema, estamos promovendo uma atualização, uma evolução daquilo que já vivemos hoje. Essa atualização será gradativa, vai acontecer ao longo desse ano, até que todos possam entender, serem motivados, irem se adequando com o compromisso de sempre. O que vamos atualizar então? O que vamos ajustar? Equilíbrio na missão. As três partes são importantes, e nós não vamos focar só em uma e não vamos viver separadas de forma nenhuma. Responsabilidade pessoal e o perfil aberto do grupo. Pronto. Então, agora para a gente poder trabalhar isso em termos de discussão, de perguntas, esclarecimentos, nós vamos dividir o nosso tempo agora nas redes. Por favor, os coordenadores, venham aqui à frente para a gente ter uma orientação do que vai acontecer. Cadê o pessoal? Ou já estão lá? Não, né? Nando, vem. Daniel. Orlando. Então, acho que os casais ficam aqui, não é isso? Contigo? Então, o Nando fica aqui com aqueles que fazem parte da rede de casais. Certo? Pastor Zé Edson não pôde vir, está viajando. Quem faz parte da rede de jovens, com o Orlando, vai ser aonde? Antigo Galpão Verde que mudou de cor. Vocês podem levar uma lata de tinta lá e quem sabe atualizar, né? Continua a mesma cor? Então, o Daniel de Matos, adolescentes, lá no Espaço Radical. Valeu, galera. Pessoal da Adolescentes, no Espaço Radical. Crianças no Galpão Lilás e a Ana. Mulheres no Galpão Azul, tá bom? E não se esqueçam. Cadê os homens? Cadê os homens? Alcimor está lá? Ah, ele está ali, ó. Então vocês corram atrás do Alcimor, que ele está ali na tendinha, tá certo? Hein? Não tem rede esquecida, não tem não. Pastor Simão está lá. Então nós vamos agora para esse tempo juntos, vamos bater um papo, lembrando que a nossa vigília começa exatamente às 9 horas. Vamos orar o Pai Nosso até às 5 horas da manhã. Você está convidado a ficar um tempinho, voltar na madrugada e vamos continuar orando. E amanhã estaremos aqui de manhã e à noite também com o nosso culto. Deus os abençoe.